Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cairo, médico radiologista pela Unicamp, e preparei uma breve discussão sobre avaliação por imagem no câncer de colo uterino. Existe uma discrepância muito grande, variando de 30% a 60%, entre o estadiamento clínico e o cirúrgico. Essa discrepância ocorre porque o estadiamento clínico não tem uma acurácia muito boa, né? E aí surgiu o espaço para os métodos de imagem, em especial para a ressonância magnética, que veio trazer uma melhoria muito grande na acurácia desse estadiamento. Note que 60% de acurácia ocorre quando o estadiamento é feito pelo método clínico. Isso quando feito por alguém, um examinador hábil, experiente. E a ressonância magnética ela tem uma acurácia de 93%. E aqui, especialmente para invasão parametrial, que a avaliação clínica é difícil. O estadiamento clínico tem uma acurácia bastante baixa, né, variando de 25% a 57%, enquanto que a ressonância magnética tem uma acurácia muito boa para isso. E como é feito o protocolo de aquisição da ressonância magnética? Primeiro a gente faz algumas aquisições com FOV amplo. O que quer dizer isso, FOV amplo? A gente pega uma área grande do corpo, né, no coronal, sagital e axial. Pegando uma área grande do corpo, nessas aquisição inicial, os cortes são mais espessos. E o objetivo aqui é entender de forma geral aonde está o colo uterino, onde está o corpo, para preparar para as próximas sequências. E também a gente avalia o terço inferior do rim, o início do ureter, para ver se já tem ou não o envolvimento ureteral com hidronefrose, né? E também dá para ver aqui algum linfonodo suspeito para um cometimento secundário, se for o caso. As próximas sequências são as mais importantes, né? Então a gente orienta essa aquisição conforme a disposição, a localização do colo. A gente faz um axial verdadeiro, um axial em cima do colo uterino, né? E forma com cortes finos. Também fazemos as sequências pós-contraste, também uma difusão e o ADC. Esse é um protocolo básico para avaliação do colo uterino. E aqui destacando essa necessidade da gente fazer uma correção quando vai fazer o axial verdadeiro do colo uterino. Então a gente corrige o eixo para que os cortes aconteçam nessa direção, fazendo um axial orientado para o colo, tanto corrigindo no sagital como no coronal, para ficar um axial como a gente está vendo aqui. Aqui um esquema da estratificação por camadas normal do colo uterino. A endocervice como uma continuação do endométrio. Uma estroma fibromuscular do colo uterino tem um sinal mais baixo, é uma continuação aqui da zona juncional. E revestindo externamente o miométrio. Correto? Então aqui a endocervice. Um estroma fibromuscular do colo uterino com sinal bem baixo e externamente o miométrio. Perfeito? Como representado aqui nesse esquema. E aqui eu quero destacar também a importância do preenchimento vaginal com o gel vaginal para a gente conseguir perceber se tem ou não envolvimento do terço superior da vagina, dos fórnices vaginais posterior e anterior, por uma eventual lesão. Então, o preenchimento vaginal por gel ajuda bastante a gente. Aqui um primeiro exemplo de câncer de colo uterino na imagem. No plano axial, sequência ponderada em T2, notamos que a lesão tem um sinal intermediário, mais alto que o miométrio, né? Ela é mais alta do que o miométrio, mas ela é mais baixa do que o líquido aqui da bexiga ou o líquido livre no fundo de saco posterior. Ela restringe a difusão. Então a gente nota que aqui na difusão tem um sinal alto e no ADC um sinal mais baixo. E aqui, detalhe interessante do preenchimento vaginal com gel, a importância disso. E a gente vê inclusive que tem uma invasão do fórnice vaginal anterior, neste caso. Um pré e pós-contraste, um T1 pré e um T1 pós, ambos com saturação de gordura. E a gente nota que no pós-contraste
especialmente em fases mais precoces, a gente tem um realce maior da lesão em comparação com o miométrio. Nas fases mais tardias, a lesão ela tende a lavar, ela tende a ter um contraste menor do que o miométrio. Esse padrão de realce é um padrão muito comum a muitas neoplasias malignas, de realce precoce e lavagem nas fases tardias. Então, reforçando as características de imagem do câncer de colo uterino. Em T2 tem um sinal intermediário, que é um sinal mais alto em relação ao estroma fibroso do colo, que é aquele halo de hipossinal. Ele é mais alto geralmente do que o miométrio, mas é um sinal mais baixo do que um líquido, por exemplo, na bexiga. Ele restringe a difusão, tipicamente restringe a difusão, e o comportamento pós-contraste é mais variável, porque depende do componente viável da lesão. Às vezes a lesão ela tem grandes áreas necróticas que não realçam, porque elas são necróticas, liquefeitas. Mas o típico é esse comportamento que eu mencionei, é hipervascular nas fases precoces e hipovascular nas fases mais tardias. Mais um exemplo, um tumor avançado. Neste caso, notem que o sinal em T2 é um sinal mais baixo, não é aquele sinal intermediário típico, e até dificultou a diferenciação entre a lesão e o miométrio. Mas essa dificuldade foi resolvida com as outras sequências. Aqui, uma sequência mais precoce, um realce maior, sequência mais tardia, o miométrio tende a realçar bem mais do que a lesão, como eu tinha mencionado. E a restrição à difusão. A difusão, um sinal bem alto, e no ADC, que confirma essa restrição, aquela área que estava com o sinal alto fica com o sinal bem baixo, bem pretinho aqui. E aí a importância dos métodos de imagem é o qual? Especialmente o estadiamento. O estadiamento é a função primordial dos métodos de imagem. Para isso a gente precisa relembrar como é que é o estadiamento do câncer de colo uterino. Esse estadiamento acontece da seguinte maneira. Primeiro tem o estadio 1A. O estadio 1A é um estadio microscópico, não é um estadio que a imagem vai enxergar. Ele vai até uma profundidade de invasão de até 5 milímetros. Então, isso está fora da capacidade da ressonância de identificar. Então, esse aqui não é para a gente. A gente começa a avaliar a partir do estágio 1B. Então, o estágio 1B ele é subdividido em 3, em 1B1, 1B2 e 1B3, dependendo do tamanho. Mas já é um tumor macroscópico, mas está confinado ao colo uterino. Então, o estágio 1 ele é confinado ao colo uterino, 1A ele é microscópico, 1B ele já é macroscópico e já é passível de avaliação pelos métodos de imagem. 1B1 ele é menor do que 2 centímetros, 1B2 é até 4 centímetros, 1B3 até maior do que 4 centímetros, mas ainda restrito ao colo. 2A. O 2A ele já invade os 2 terços superiores da vagina, mas não o terço inferior. 2A1 menor do que 4 centímetros, 2A2 maior do que 4 centímetros, mas ambos invadem terços superiores da vagina. 2B invade paramétrio, mas ainda sem envolvimento de ureter e sem atingir a parede pélvica. 3A invade o terço inferior da vagina, 3B ou pega o ureter, e a gente vai perceber que pegou o ureter pela hidronefrose, ou parede pélvica. 3C envolve linfonodo pélvico, 3C1, e 3C2, linfonodo periaórtico. Então, notem como o status linfonodal é bastante importante, resultando em mudanças drásticas do estadiamento. Então, o tumor pode ser bem pequenininho, mas se tiver envolvimento linfonodal, ele já cai aqui embaixo no estadiamento. Então, muita atenção com o status linfonodal. Estadio 4, ele invade órgãos adjacentes, 4A, ou à distância, 4B. Quando começa aqui estadio 2B, pegou paramétrio, a possibilidade de tratamento cirúrgico já não existe mais. O paciente vai direto para a radioterapia. Então, é muito importante essa avaliação parametrial para definir o tratamento. E essa é uma função especial da ressonância. E aqui um destaque aí para os linfonodos, como eu tinha mencionado. E especialmente tem uma mudança muito grande de prognóstico, a sobrevida em 5 anos, quando a gente compara, quando tem algum linfonodo pélvico acometido ou quando tem linfonodo
extrapélvico, linfonodo periaórtico acometido. Notem como a expectativa de vida despenca quando a gente encontra linfonodo periaórtico no tumor de colo uterino. Então, muita atenção para avaliar esses linfonodos periaórticos. A ressonância ela é especialmente boa para uma avaliação locorregional. Mesmo quando a gente faz aquelas sequências com FOV maior para pegar a região periaórtica, a espessura do corte é muito alta, pode ser que passe algum linfonodo periaórtico. Para essa avaliação, outros métodos são melhores. A tomografia, que é um método bastante disponível, funciona bem para isso, ou métodos um pouquinho mais sofisticados, como o PET, também ajuda a identificar esses linfonodos mais distantes. E aí, entendendo o paramétro. Paramétro é sempre um assunto de bastante controvérsia, dificuldade de compreensão, quando a gente vai avaliar ele na ressonância. Como a gente vai entender o paramétro? Então, suponha que aqui a gente tem o útero e sobre o útero a gente jogou aqui um lençol. Que lençol? O que é o lençol que está sendo jogado em cima do útero? É o peritônio. Então, o peritônio a gente jogou por cima do útero. E aí, lateralmente, a gente tem duas entradinhas. Por essas entradas vão passar algumas estruturas muito importantes, estruturas neurovasculares. Aqui um destaque para as artérias, os vasos uterinos, artéria e veia, que entram e saem por esse espaço. Daí a importância do paramétro. Se o tumor se estende para o paramétro, ele está se estendendo para um local que tem estruturas muito nobres, estruturas vasculares muito nobres. Aqui esse mesmo esquema de uma outra perspectiva, né? Então, lateralmente, a gente vê aqui essas estruturas vasculares, aqui, os vasos uterinos, artéria e veia, chegando no útero pelo paramétrio. E aqui, na imagem, a gente nota exatamente isso. É aqui um dos folhetos, uma dessas dobras do peritônio, né, posterior, e aqui a anterior. Então, bexiga, essa dobrinha aqui do peritônio posterior e aqui anterior. E esse espaço que a gente vê os vasos, ó, é o paramétrio. E uma estrutura importante que tem no paramétrio também, tem nesse espaço, é o ureter, né? E aqui representado, a gente nota o ureter com esse trajetinho aqui habitual dele, chegando na bexiga, ele passa imediatamente abaixo desses vasos que eu mencionei, a artéria e veia uterina muito próximos a ele, né? Por isso que é comum a invasão do paramétrio, à medida que essa invasão vai se estendendo, essa invasão atingir o ureter em algum momento, e impactando no estadiamento, como a gente viu já. E aí, como é que a gente avalia se tem ou não essa invasão do paramétrio? Vocês lembram que tinha um anel de baixo sinal no colo uterino, que é um estroma fibromuscular de baixo sinal. Quando esse anel de baixo sinal está roto, então a gente vê aqui o anel bem fininho aqui em cima, ó, anterior, na verdade, né? E aqui lateral, posterior, ele está roto. Então, já é um sinal de invasão parametrial. Outro sinal, lobulação exofítica. Então, a gente vê uma extensão do tumor, ao mesmo sinal do tumor, aquele sinal intermediário, estendendo lateralmente, para além desse anel fibromuscular de baixo sinal. Especulação, que é uma extensão como se fosse em estrela, especulada, lateralmente, também é um sinal. Um outro sinal, quando a gente percebe que os vasos uterinos eles estão englobados pela lesão, é um sinal inequívoco de extensão parametrial. E aqui um destaque, ó, a gente é muito bom de falar que não tem. Então, se eu noto que tem esse anel fibromuscular com uma espessura maior ou igual a 3 milímetros, eu tenho um valor preditivo de quase 100% de falar que não tem invasão parametrial. Agora, quando a gente fala que tem invasão parametrial, nem sempre a gente acerta. Às vezes é uma alteração inflamatória que dá uma indefinição nesse estroma fibromuscular do colo uterino, ou uma especulação também inflamatória. Então, às vezes a gente erra quando a gente fala que tem. Mesmo assim, tem uma sensibilidade muito boa, né? Mas para falar que não tem, a ressonância é especialmente boa.
E um destaque também que eu queria dar aqui é em relação aos linfonodos. Tem alguns linfonodos que são especialmente importantes. Aqui é representado pelo número 3. Estamos na cadeia linfonodal das veias e artéria e veia ilíaca externa. Mas está posterior. Aqui é anterior e aqui é posterior. Está posterior à veia ilíaca externa. Essa cadeia ela é chamada por alguns autores de cadeia obturatória, ou linfonodos obturatórios. E eles são extremamente importantes no contexto de câncer de colo uterino. Uma atenção especial também deve ser dada para esses outros linfonodos aqui, também representados pelo número 3. É uma região conhecida como trígono retrolombar. E o linfonodo nessa região às vezes passa despercebido quando a gente olha rápido e não presta atenção, porque é uma região que ela está entre os vasos ilíacos, o músculo ilio-psoas, aqui do lado estão os vasos ilíacos, o músculo ilio-psoas e o corpo vertebral. Então tem uma gordurinha aqui, e nessa gordurinha pode crescer algum linfonodo e correndo rápido o exame a gente pode perder um linfonodo na topografia. Então muita atenção para essa topografia também. Então aqui vemos uma grande lesão estenosante do colo uterino, com obstrução do orifício interno e um acúmulo do material hemático aí na cavidade uterina, inclusive formando um nível líquido-líquido. Notem também a invasão da parede posterior da bexiga. Está completamente invadida aqui. E também dos 2/3 superiores da vagina. Aqui um exemplo de extensão parametrial. Notem como o sinal do tumor ele encarcera os vasos uterinos bilateralmente, ou seja, uma nítida invasão parametrial. Aqui um detalhe interessante, que às vezes em exames de segmento, pós-tratamento, a gente costuma encontrar e não pode ser confundido, porque pode levar a uma confusão diagnóstica muito séria. Comumente, os ovários eles são mudados de posição, a gente chama de pexia ovariana, muda eles de posição, para que não sofram os efeitos da radioterapia. E a gente não pode confundir os ovários nestas posições anômalas com outras condições, como por exemplo o implante peritoneal. E para essa diferenciação, o que ajuda muito é perceber os vasos gonadais. Então as veias ovarianas, a artéria e veia ovariana, seguindo a origem delas e acompanhando os vasos gonadais, a gente percebe que se tratam, na verdade, dos ovários em uma posição diferente da habitual. E a radioterapia? Qual é o efeito da radioterapia no câncer de colo uterino? Então aqui a gente nota uma lesão, pegando o lábio anterior e pegando parte aqui da endocervice, um sinal intermediário, como a gente já tinha mencionado, que é um sinal um pouco mais alto do que o miômetro, mas mais baixo do que o gel vaginal que está aqui, do que também a bexiga, o líquido na bexiga ou no fundo de saco. Mas o pós-tratamento, essa mesma lesão desapareceu. E no lugar dela, ficou uma alteração cicatricial. Então tudo que é cicatricial, fibrose, a semelhança do estroma fibromuscular do colo uterino, fica um sinal bem baixo em T2. Então, como a gente percebe aqui. Então, pós-radioterapia, quando tem uma resposta completa, uma resposta ideal, a gente não vê mais o sinal do tumor. Fica tudo com um sinal pretinho aqui. Diferente desse outro exemplo, aqui uma grande lesão. Pós-radioterapia teve uma redução significativa, mas a gente ainda nota lesão com sinal semelhante aqui em T2, ou lesão tumoral, especialmente aqui no lábio posterior. Aqui um outro exemplo mostrando a mesma coisa. Então, pós-tratamento, a lesão diminuiu de tamanho, foi diminuindo, o sinal foi ficando menor, mas notem que ainda o sinal não está pretinho, ainda tem um sinal um pouquinho intermediário, tanto que no próximo exame a lesão recidivou mais nitidamente. Então, o que é importante a gente relatar? O tamanho é fundamental porque ele influencia no estadiamento. Então, mesmo que não seja uma medida muito precisa, ela ainda é melhor do que a medida estimada clinicamente. Então, é importante a gente tentar dar a melhor medida possível, a maior medida da lesão. Localização, se é endofítico ou exofítico. A extensão parametrial, importantíssimo. Se vai ou não para além do orifício interno do colo, pegando o corpo uterino.
e os linfonodos, como eu tinha mencionado, uma atenção especial para os linfonodos. Agora alguns exercícios para a gente fixar tudo isso que a gente discutiu. Então a gente nota aqui uma lesão no lábio anterior. E ela invade ou não invade paramétrio? O que vocês acham? Não invade paramétrio, né? Note como a gente consegue delimitar com a ponta do lápis todo o estroma fibromuscular, como eu tinha mencionado, tá vendo? Então, sempre que a gente tem aqui em T2 um estroma fibromuscular maior do que 3 milímetros, exclui a invasão parametrial com um valor preditivo negativo bem alto. Exemplificando outros casos, que o sinal do tumor, o estroma fibromuscular com sinal bem baixo, preservado, não tem invasão parametrial. Estroma íntegro. Nesse outro caso, tem invasão parametrial à direita. E agora, a invasão parametrial bilateral. A gente não vê nada de estroma cervical, endocervical. Mais um caso aí para a gente discutir. Então, uma lesão extensa, pegando tanto o lábio anterior como o lábio posterior. Aqui é um T2 axial, aqui um T2 sagital. Um T2 axial no nível do colo, um T2 axial no nível da vagina. E aqui um sagital pós-contraste. E aí, qual alternativa vocês acham que responde melhor aí sobre essa lesão? Então, a gente nota uma lesão estenosante, a semelhança de uma outra que eu tinha mencionado. E é comum o câncer de colo uterino fazer isso, com acúmulo de material hemático aqui na cavidade endometrial. E a lesão ela se estende para o terço inferior, atinge até o terço inferior da vagina e ela invade também os paramétrios bilateralmente. A gente vê uma certa especulação, irregularidade aqui nos paramétrios e eu não noto mais aquele sinal baixo do estroma fibromuscular do colo uterino. E o estadiamento? Qual que é o estadiamento, então? A gente poderia pensar que seria um 2B, por ter invasão dos paramétrios. Mas não, cuidado, muito cuidado. Na verdade é um 3C, porque a gente nota que tem um linfonodinho aqui, exatamente na cadeia obturatória, com um sinal muito semelhante ao sinal do tumor. Perfeito, era isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.